ele trabalha numa falange muito densa, é considerado um Exu trevoso e sim, é uma entidade de luz. Trabalha sim nas trevas, nos astrais inferiores, mas para a benfeitoria da humanidade, da espiritualidade também. Ou seja, ele controla falanges de eguns que vão trabalhar para ele e por ele dentro das magias, dos feitiços, porque ele também tem uma carga, ou seja, uma função energética de mandar obsessores para algumas pessoas para que elas procuram a espiritualidade. Então por que essa nomenclatura se o cruzeiro em si é madeira, ele envelhece e fica escuro? E aí ele disse assim: lembra que você foi numa igreja? Aí eu falei assim, nossa, já fui em tanta igreja, né? Quando eu comecei a estudar espiritualidade, eu fui em muita igreja. Aí ele disse assim, uma igreja que tem o mesmo nome do meu cruzeiro. Cruzeiro preto, então é uma igreja preta. Aí dentro disso eu entendi que ele é um Exu aonde a sua força maior está na quaresma, porque ele trabalha com esses espíritos que são aprisionados durante todo o tempo e são libertados na quaresma. Então, ele é um que cobra muito dos seus filhos também na quaresma, ou seja, seus filhos estão devendo alguma coisa, seus filhos estão em falta de alguma obrigação, seus filhos não estão desenvolvendo, não estão estudando, são com certeza, acontece coisas próximos ou até mesmo com o próprio filho, o próprio médium, durante o período da quaresma, né? Ou seja, são filhos mundanos, porque não conseguem entender a energia que quem está com vontade de fumar são falanges espirituais, né? São espíritos obsessores que precisam trabalhar a sua energia negativa. Então ele chamou uma grande atenção, né? Que ele já matou médiuns dele, ou seja, não que ele tenha matado, que um espírito não chega a esse ponto, mas ele deixou os médiuns irem para caminhos obscuros e aprenderem com os próprios erros, ou seja, se você vai precisar morrer para aprender alguma coisa, então tá bom, que assim seja, porque ele cansa de falar. Ele diz que ele vibra em mendigos de rua, que manda recados para os filhos e os filhos não escutam, ou seja, ele disse, trate a rua, cigarro, dá bebida para esse povo de rua, dá moeda, dá dinheiro, porque é uma forma de você estar trocando energia. Ele viveu no tempo dos humanoides, então ele é bem antigo, por isso que ele está numa dimensão maior. Ele é filho, na verdade não filho, mas ele foi regido quando ele estava em carne, em terra, por Egungun, que era o orixá que era responsável pela vida e a morte, a passagem, né? Que hoje o responsável é Obaluaê, como nós sabemos. Então o Egungun ele foi suspenso das suas missões e foi trabalhar numa outra dimensão, porque ele estava abrindo o portal e confundindo as pessoas, ou seja, ele estava trazendo os mortos para a vida e levando os vivos para a morte, sem passar pelo processo de vida e morte. Ele estava transmutando, entendeu? Era uma coisa como se abrisse um portal, a pessoa entrasse do outro mundo e não voltasse mais, você entendeu? Então, por causa disso, ele foi demitido. Parando desse parâmetro, ele foi um andarilho, ele foi um peregrino, ou seja, ele estudou religiões, línguas, traduziu livros, escrituras. Ele é um conhecedor incrível da Bíblia, então os seus filhos também vão conhecer a Bíblia e podem, inclusive, assim, de cada 10, 9 virem de famílias evangélicas. Ele vai exigir de você estudo de novas línguas, comunicação com pessoas de outros lugares, porque ele é um Exu de comunicação, uma entidade de luz, trabalha sim no mundo das trevas, é pesado, mas tem o seu grau de evolução com certeza. Então, ele foi andarilho. A essência dele era perambular. Ele foi dedicado aos estudos. Lógico, teve amores, teve as suas paixões, conheceu várias pessoas. Pra você ver, quando ele desce em terra, ele adora as pombogiras de cabaré, de rua, como Sete Saias, né? Essas linhagens assim, né, que são mais avermelhadas, ele adora.
entendeu? Ele conversa, ele galanteia, né? Mas ele tem a função dele no terreiro, ele não vai ficar perdido em flertar, porque isso é muito do médium também. O médium se sente empoderado quando incorpora ele é galanteador, por mais que ele tenha uma energia pesada, muitas mulheres ficam intrigadas, né? Ele chama atenção no terreiro, então é uma questão de evolução mesmo, não é uma questão de só pejorativo, né? Você tem que entender que ele falou várias línguas, ou seja, ele é poliglota, então você no mínimo tem que falar 3 línguas. Caso você não fale, você está bem atrasado para trabalhar com esse Exu, viu? Porque ele vai buscar conexões internacionais para você. E olha, parece besteira o que eu tô falando, mas se você começar a agradar esse Exu e fazer o que ele pede, você vai ver que ele pode te fazer internacionalmente conhecido.